Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto, essa noite de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos muito bem-vindos, como sempre. Que alegria ter vocês aqui junto de nós cultuando nessa quinta-feira. Glória a Deus. Que bênção. É assim que devemos estar. A família se reúne em volta da mesa, não é? Na hora de comer, de se alimentar. E agora nós vamos comer um pouquinho do alimento espiritual, da palavra de Deus, das virtudes de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Então, se acomode aí, arruma um lugarzinho bom para você assistir o Santo Culto, as irmãs, os irmãos, cantem os hinos junto de nós. O Senhor vai mandar a sua palavra, vai falar com a nossa alma, como sempre. Aquele cuidado de Deus, aquele cuidado de Pai para com as nossas vidas. Certinho? Compartilha a live e avisa o povão aí, ó, tá na hora do culto. Larga a novela, larga as coisas para lá. Vamos cultuar, vamos glorificar a Deus. Vamos cantar o hino 33, 33.
Glória a Deus. Hino gostoso de cantar, né? Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 419, 419. Só quem é amigo de Deus vai cantar, hein? Vamos lá. Se nós andarmos em obediência à palavra do Senhor Jesus, de Deus teremos grande recompensa, um tesouro de luz. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina, esta graça. Se nós seguirmos sempre os conselhos ensinados pelo nosso Deus, em breve todos nós iremos ver o seu trono eternal do céu. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina, essa graça divina. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Todos escolhidos para termos os jovens e também os pequeninos, celestial. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina, essa graça divina. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos cantar outro hino para orar, então enquanto isso vocês vão mandando os pedidos de oração aí, tá bom? Hino 367, 367. Jesus, confiarei, sua palavra honrarei, com sacrifício lá na cruz,
Glória a Deus, que esse conselheiro divinal, que esse amigo maravilhoso possa, irmãos, colocar alegria no nosso coração de adorar o Senhor por toda a nossa vida, com toda a nossa devoção, como a palavra fala, com todo o nosso entendimento, que o seu entendimento seja revestido da graça de Deus e que você possa também, ao longo do tempo, em dedicação, em oração, colocando-se na presença de Deus, nós possamos receber, como a palavra diz, as firmes beneficências de Davi. O beneplácito da graça de Deus, como diz Paulo. Que nós sejamos alcançados dia a dia por essa grande misericórdia, irmãos, e que cumpra-se em nós o Salmo 34 ou 37. O motivo de não sermos consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia na nossa vida. Que tenhamos essa consciência em nós, de que todos os dias as misericórdias do Senhor renovam-se nas nossas vidas, amados irmãos. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus as necessidades da Irmandade, da igreja. Pediremos ao Senhor a sua bênção em favor desse culto, do seu servo que está na presidência, e que Deus possa mandar para nós o conselho da sua palavra, que Deus possa alcançar você aí na sua casa, onde você estiver, que Deus possa tocar em você, e você dizer, eu sinto Deus em mim, eu sinto que Deus me ama, eu sinto que Deus está comigo. Sinta, irmão, sinta, irmã, que Deus está contigo onde você estiver. Vamos ajoelhados, buscar a Deus em oração em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No nome de Cristo Jesus, Senhor nosso, dobramos o nosso joelho, os nossos corações e o nosso espírito ante a tua majestade divina, para sempre sermos-te gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela benevolência que tu tens derramado sobre as nossas almas. Sentimos o teu amor constantemente e já não estamos mais órfãos, pois o Senhor nos adotou, Deus nos adotou por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus maravilhoso, estamos reunidos essa noite para celebrar esse culto de adoração a Deus. E gostaríamos, Senhor, de te pedir, esteja conosco com a virtude do teu Espírito Santo. Esteja entre nós, visitando os nossos corações. E ajuda-nos, Senhor, a perceber a tua presença quando está junto de nós. Que possamos também meditar nas tuas palavras e colocar sempre os nossos corações à tua disposição. Senhor eterno, quantas enfermidades, quantas guerras, quantas lutas e tribulações que o teu povo vem enfrentando, muitas delas, Senhor, têm trazido dissabor, têm trazido choro, lágrimas e descontentamento, mas tu és um Senhor tão maravilhoso, que conheces as nossas vidas, que conheces o nosso deitar e o nosso levantar, portanto nós entendemos e cremos que nada passa desapercebido diante de ti. Senhor eterno, queira tomar nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade, que fizeram através da live do Face, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, Senhor, do Twitter, de todas as plataformas digitais de comunicação da igreja, também aqui pelas nossas linhas telefônicas, e onde mais Deus tem preparado de chegar até o nosso conhecimento as necessidades do teu povo, no nome de Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, abençoa e põe a tua mão em favor da tua amada igreja. Senhor eterno, queira abençoar as famílias enlutadas, aqueles que perderam seu ente querido, que possam, Senhor, estar confortados por Ti nesse momento, e que se sintam abençoados, Senhor, protegidos, Senhor, escondidos debaixo das asas de Deus. Abençoa esse santo culto que foi aberto no nome do Senhor Jesus, fazendo que apareça aqui só o Teu Espírito, que apareça aqui a Tua vontade, não a nossa vontade. Manda-nos do céu a Tua santa palavra e fala, Senhor Jesus, com as nossas almas, fala, Senhor, aos nossos corações, e nós, crendo na Tua palavra, receberemos as Tuas dádivas e as Tuas bênçãos em nosso favor. Sendo assim, ó Deus, dirige todas as coisas pela guia do Teu
do Espírito Santo. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos aos avisos. Cultos, agora durante a fase vermelha, terça-feira às 14 horas. O culto de quarta-feira, que seria ontem, presencial, foi suprimido, está sendo só online. O culto das irmãs normal, com restrição de 30% da capacidade da igreja. Domingo às 10 da manhã, normal, com a mesma restrição. E o de domingo às 18h30 passa a ser realizado às 16 horas, por conta do toque de recolher, tá bom? Então, procurem estar congregados. Se você pode, se você não vai oferecer risco além do normal, né, além do que é normal nesse novo normal, enfim, usemos de prudência, mas acima de tudo também de bom senso, para que não venhamos colocar ninguém em risco. Para que não venhamos colocar a vida do nosso próximo em risco, tá bom? Conseguem fazer isso? Então esforcem-se e venham congregar, glorificar Deus com a gente. Continuamos pedindo a colaboração da Irmandade nas ofertas, para término da reforma da igreja do bairro do Limão, que vai muito bem. Loguinho nós vamos postar um vídeo com ela pronta para vocês, tá bom? Vocês vão ver que bonita que ela vai ficar, e nós vamos muito, muito se alegrar. Aguardem, vai ficar bem bacana, se Deus quiser, e você vai ter mais um cantinho para congregar aí na zona norte de São Paulo, né? Serão todos muito bem-vindos, sempre. Aí na descrição dos vídeos, no Facebook, no YouTube, estão os nossos dados bancários, a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Contribua, ajude a obra de Deus, e eu tenho certeza que Deus também te retribuirá com muitas bênçãos, não em forma de troca, mas da gentileza que gera gentileza. Quero, irmãos, deixar uma mensagem de incentivo aqui para vocês, que me veio no coração agora. Que é o seguinte: para dizer que não vai dar certo, para dizer que você não consegue, para dizer que a economia está ruim, para dizer que você não consegue pagar, para dizer que tem alguém mais qualificado para essa entrevista de emprego, para dizer que você vai levar bomba na prova da faculdade, ou no cursinho, ou no curso, ou no concurso público. Bom, tem um monte de gente. E às vezes, as pessoas que nos amam de verdade não falam porque querem o nosso mal. Às vezes falam porque têm medo de nos ver sofrer com a frustração de não conseguir aquilo que estávamos buscando. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem te disse que você vai ganhar todas as vezes? Me fala aonde? Porque a palavra diz o seguinte: sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. Não é lá em Romanos? Sobre todas as coisas e todas as situações. Se eu ganho, eu sou vencedor. Se eu não ganho, eu sou vencedor. Porque eu sei que tudo está na mão de Deus. E o problema do crente é mais ou menos o problema da... Sabe aquela criança birrada que se joga no chão quando você não dá o que ela quer? É mais ou menos o nosso problema. A nossa fé, ela está meio condicionada, eu obedeço, eu amo a Deus, eu estou na presença de Deus, enquanto Ele estiver fazendo o que eu quero. Porque, irmão, pense, a turma não vai morrer, não vai perder dinheiro, não vai sujar nome, e tantas outras coisas que eu nem saberia enumerar para os irmãos. Não vai topar em pedra, não vai bater o carro, não vai pegar Covid. São situações adversas, ruins, que fazem parte do nosso cotidiano. Perdendo, ganhando, avançando, retrocedendo. Na guerra, a retirada também é estratégia. Então, procure condicionar, colocar na sua mente num estado de otimismo. Aconteça o que acontecer, vira o mundo de ponta cabeça, eu estou bem comigo mesmo. Ah, não deu certo, eu fiz o meu melhor, não deu, paciência. Ah, não consegui a vaga de emprego. Ixi, uma vez uma irmã me ligou, a Luana, uma organista,
Ela me chamava de mano, como as irmãs aqui, ô mano, mano, carinhosamente. Ah, mano, fui fazer entrevista de emprego, mais um não. Eu falei, negativo, gatona. Como não? Eu não consigo. Não é mais um não. É menos um não. Até o sim que você arrumar um emprego. Se faltava 200 não, agora falta só 199. Glória a Deus. Ai, mano, mas desse jeito eu não aguento. Ué, tudo é uma questão de perspectiva. Não é não, Mirzão? Depende do jeito que você olha. Quando você olha para o céu, uns enxergam cachorro, outros enxergam algodão doce, aquele que gosta de uma manguaça vê uma garrafinha de 51, o Bruno enxerga um BK, e assim por diante. O Amir enxerga um microfone, que ele passa o tempo inteiro falando, mexendo com rádio, com televisão. É verdade. Então, irmão, irmã, aconteça o que acontecer, eu quero que você lembre disso. Você é mais do que vencedor. Escreve aí nos comentários. Eu sou mais do que vencedor. Porque o ruim não é perder, o ruim não é ganhar, o ruim não é estar feliz nem ser triste. O ruim é deixar que venha um peso exacerbado, um peso além do normal. Irmão, viver já é difícil o suficiente. Junta a tranqueira em cima do senão. Vai em frente, que hoje você não conseguiu, amanhã é outro dia, as coisas vão mudar. Tá bom? Pensa nisso. Vamos cantar mais um hino, meu irmão? Vamos cantar o hino 311 para Deus mandar a palavra para nós. 311, e vocês vão compartilhando a live aí, crentaiada. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor.
Glória a Jesus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Lembrando aí a nossa irmandade que na descrição dos vídeos estão os nossos dados bancários e a chave do Pix, para você que quer ofertar na obra de Deus, que quer abençoar a obra do Senhor. Nos ajude, irmãos, colabore, a gente tem precisado para terminar algumas construções, para terminar a reforma da igreja do bairro do Limão. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, alfaville com 2 L's e PH, alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá a todos aí com muitas bênçãos, tá bom? Nos ajude. Vamos ler a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Se você puder, coloque-se em pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus, tá bom? Segundo Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo osarei de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa com um dos filhos de Israel. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia pão à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Somente até aqui, irmãos amados. Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmãos queridos, como pode, não? Como pode Deus transformar a vida de alguém? Quem de nós, irmãos, poderá dizer: eu estou esquecido pelo Senhor? Alguém teria coragem de dizer: Deus esqueceu de mim? Irmão, irmã, cada batida do teu coração confessa o quanto Deus te ama e que Ele jamais se esqueceu de ti. O fato de você estar nesse momento ouvindo essa palavra já é sinal claro de que Deus nunca se esqueceu de ti. Você é uma bênção. Você é prioridade para Deus. Deus ama você e a sua casa também.
O coração do rei está nas mãos de Deus. Se alguma coisa para te fazer mal, Deus tira da lembrança dele. Se alguma coisa para te fazer bem, Deus põe na lembrança dele. Porque o teu Senhor, o teu Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Não foi a palavra que Deus mandou a semana passada sobre Mardoqueu? Estava esquecido, assentado à porta do rei, mas houve uma noite que o sono do rei foi embora, ele abriu o livro das crônicas e lembrou-se de Mardoqueu, e Deus exaltou a Mardoqueu. Aquele que lhe faria mal, recebeu o mal no seu lugar. Aquele que lhe queria enforcar, teve que sair puxando ele pelas ruas da cidade, dizendo, isso se fará ao homem cuja honra o rei se agrada, ou seja, dizendo, esse homem é alguém que o rei se agrada da sua honra. A vida, irmãos, é um cair e levantar constante. Uma hora você cai, uma hora você levanta. Mefibosete caiu quando a sua casa foi atacada pelo exército inimigo. Uma serva de seu pai tentou salvá-lo, ele tinha 5 anos de idade. E saiu correndo com ele para fugir da morte e derrubou o menino, Amir. E ele ficou paralítico. Alguém poderia matar essa mulher e dizer, você deixou o menino paralítico. E se ela tivesse deixado ele morrer degolado na espada? As pessoas nem sempre estarão preparadas para ver a sua boa intenção. Elas não sabem o que está no seu coração. E não fique aborrecido das pessoas não compreenderem a sua intenção. Afinal, o único que sabe dela é você. Então é necessário que a tua consciência valha por 1000 testemunhas que possam vir a depor contra você. Se a tua consciência não te acusa, glória a Deus por isso. Ah, mas a consciência está cauterizada, mas não está mesmo, irmão. A pessoa pode ser bandido 50 anos, ele vai roubar 50 anos sabendo que ele é bandido. Toda vez que ele vê um carro de polícia, ele dá uma tremida, depois ele volta para o personagem de novo. Está sempre olhando para trás, está sempre preocupado, está disfarçando, mas o que está dentro dele está tremendo. Qual bandido quer ser preso? Não tem consciência cauterizada. Você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Se julgaram você como essa serva que tentou fazer alguma coisa e derrubou o menino, o Senhor te diz, eu não te julgo por derrubar o menino, eu te agradeço por salvar a vida do menino. Glória ao nome santo do Senhor. Quando o irmão Samuel e o irmão João Marcos se desligaram da CCA, voltando para a CCB, eu fiz um vídeo e disse à Irmandade, nós não estamos tristes e nem chateados, tristes deles irem sim, mas aborrecidos com eles não. Nós, em vez de nos aborrecer deles terem ido para outra igreja, nós agradecemos pelos 10 anos que eles ficaram aqui nos ajudaram. Ainda bati palma no vídeo. Muito obrigado pelos 10 anos. É uma questão de visão. É uma questão de ponto de vista. E você pode determinar de que maneira você vai olhar a vida. De que maneira você vai olhar todas as situações que te acontecem. Por exemplo, você sai para ir num compromisso, pega um trânsito. Você pode ficar triste, chateado, enfim, aborrecido, ou você pode dizer, Senhor, está na tua mão, o Senhor pode estar me livrando de um acidente, pode estar me livrando de um assalto, de alguma coisa ruim. Então o Senhor te pergunta com qual ótica você vai olhar a vida daqui para frente. Com olhos amargos ou amargurados, porque a gente enxerga as coisas da maneira que nós somos. Para aquele que é ruim, tudo é ruim. E para quem não presta, tudo é ruim, tudo não presta, nada presta. Vou contar um segredo para vocês. 99,9% das vezes, nós reprovamos nas pessoas as coisas que nós fazemos. Eu, Rodrigo, sou assim. E você é também. Não dá uma de bobo, não. Você é igualzinho, nós somos tudo igual. E está tudo certo, sabe por quê?
Porque Deus conhece o que está no coração. Por que crente, vamos esquecer de crente, por que uma pessoa de bem não pode julgar a próxima? Olha, aquele menino, hein, empinando pipa com a gaiola de passarinho, para cima e para baixo, o dia inteiro aí vadiando. Dali a pouco é o seu filho, que a gente gosta para cima, onde é que cai? Cai na testa. Já ouviu falar do bumerangue? Você joga ele, ele some no vento. Quando você vira as costas, ele vem tum na sua nuca. Você jogou, ele vai voltar. O que você joga para o mundo, o que você joga no universo, hora mais, hora menos, ele te devolve. E Davi lembrou-se que recebeu uma grande ajuda de Jonatas, porque Jonatas era filho de Saul, um grande inimigo de Davi. Vocês lembram da história? Começou com Davi tocando a harpinha para ele, que um espírito atormentava ele. Ele começou a ver que Davi tinha um negócio diferente. Davi vence o gigante, ele falou, esse cara vai tomar meu lugar, e o tempo fechou para Davi. Ele tem que fugir para não morrer. E Jonatas era filho de Saul. E conspirava contra seu pai a favor de Davi. Meu pai vai te pegar em tal lugar, meu pai está não sei onde, joga uma flecha não sei onde, uma amizade bonita. E Davi lembrou-se, meu amigo morreu, porque tudo que é vivo, morre. E eu, será que ficou alguém da casa dele? Ele não conhecia Mefibosete. Rodrigo, ele conhecia, não conhecia. Ele perguntou, você que é o Mefibosete? Não foi o que ele perguntou aqui? És tu, Mefibosete? E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. Ah, então eu sei, é com você mesmo que eu quero falar. Mas ele tinha uma gratidão a Jonatas. Irmão, olha, irmãos, o carro tem um vidro que você olha para frente e 3 retrovisores que você olha para trás. É importante olhar para trás. O carro tem 5, 6 marchas para frente, mas tem uma para trás também. Demora mais, é menos rápida, talvez menos eficiente, mais dificultosa. Da marcha ré é mais difícil que andar para frente. Mas às vezes é necessário. E para estacionar, para ter segurança, você só consegue estacionando de ré. Diz que motorista que estaciona de frente não é motorista. É só de ré. Que você consegue encaixar o carro direitinho assim, ó. Davi olhou no retrovisor. Olhou para trás. Jonatas já tinha morrido, Saul já tinha morrido. Falou, bom, antes dele do que eu, vida que segue. É, irmão, dor de barriga não dá uma vez só, não. Falou, não, eu tenho brio, eu tenho caráter. Um homem pode ser desse tamaninho, irmão, tamanho de uma mira, assim, pequenininho. Mas a palavra dele tem que ter valor. Quando ele falar que faz, quem ouve descansa, falou, pode descansar. Ele falou que faz, ele vai fazer. Porque ser crente e ter caráter, tem de crente sem vergonha, compra, não paga, rouba os outros. Tem misericórdia. Mas Davi tinha saído com a mulher de Urias, Davi tinha matado Urias, Davi tinha aprontado tanta coisa, mas era um ser humano como outro qualquer. As nossas falhas, eu estou em falha, eu até estou em pecado, se for o caso, mas eu não vivo em falha, eu não vivo em pecado. É um momento de fraqueza, perdão, que vai passar, que é transitório, não faz parte da minha essência, não faz parte de quem eu sou. Eu não sou assim. Entende, irmão? E Davi, com todas as suas fraquezas, a sua essência, o seu caráter, o eu interior, era de um homem íntegro. Os irmãos vejam que eles estavam numa peleja, uma ocasião, e aquele exército monstruoso pelejando, e veio um soldado e Deus, meu pai, trouxe água para ti, com um cântaro de água. E Davi, olhando aquele cântaro, falou, tem água para todo soldado? Não, meu senhor, mas nós guardamos só para o senhor. Ele disse, se eles não bebem, eu também não bebo. Amir, virou o cântaro de água no chão do deserto, assim, ó. Eles não bebem, eu também não bebo, ninguém bebe, nós somos todos iguais. Tinha um brilho, irmão, tinha uma essência. Deus não põe água limpa em vaso sujo. Ô meu irmão, ô minha irmã, você está aqui porque Deus ama a sua alma. Você não é um resto de lixo. Você não é uma qualquer coisa que o mundo vomitou aí fora. Não, irmão. Tem um projeto de Deus na tua vida, minha irmã. Tem uma palavra empenhada na tua vida. Tem uma promessa para o teu pai e para a tua mãe. Glória ao nome santo do Senhor. Olhe essa noite, se for preciso, no retrovisor. Reconheça o favor que te fizeram. Diga muito obrigado. Diga Deus abençoe.
Manda uma mensagem para aquela pessoa de quando em quando, falando, nunca vou me esquecer daquilo que você me fez. Devo uma fortuna, mas não devo um favor. Com dinheiro não se paga favor, mas com gratidão vale mais do que o dinheiro. Glória ao nome santo do Senhor. Davi mandou então buscar Mefibosete. E os irmãos vejam que quando ele perguntou para o servo de Saul, de Jonatas, para esse Ziba, sobrou alguém da casa de Jonatas? Ah, tem o filho dele, está lá em casa de Maquir, lá em Lodebar. Por que não estava cuidando das coisas do pai dele? Por que esse servo não foi buscar ele e já colocou ele para herdar as coisas que eram do pai? Pegou, irmão. Por isso que Davi tinha a sabedoria de Deus. Falou, agora você vai trabalhar, seus filhos vão trabalhar, seus servos vão trabalhar. E ele dizia que Ziba tinha não sei quantos filhos e 20 servos. Filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ele era servo e tinha outro servo, não está alguma coisa errada, não? Imagina o irmão Rodrigo ganhando o que eu ganho, voando de avião, sei lá, como é que é aquele restaurante caro que tem lá em São Paulo? Que é lá em Simão, lá. Terrastre Itália, tomando água Esferrier, que eu nem nunca bebi isso aí. Eu vi lá no lixo do prédio, ela falou, nossa, tem alguém tomando água Esferrier aqui. Mas nunca vi na minha vida. Que nem o Zeca Pagodinho do caviar, nunca vi, nem comi, só ouço falar. Não vai desconfiar, não? Vai falar, uai, tem alguma coisa errada com esse pastor aí. Esse pastor está muito abençoado demais. Não é, irmão? Assim era esse Ziba. E quando Davi veio em lembrança isso, ele falou, ó, só para você largar a mão de ser tonto, você vai trabalhar para ele, os seus filhos vão trabalhar para ele, e os seus servos vão trabalhar para ele. Mas não é muito tempo não, é só até vocês morrer. E restituiu a Mefibosete tudo aquilo que era seu. E aquela mulher, que poderia ter sido condenada por ter derrubado o menino, ele ter ficado aleijado, deve ter recebido muitas gratidões. Se fosse viva, certamente estava morando com Mefibosete. Não sei se estava ou não fala nada. Pela gratidão, olha, eu fiquei aleijado, mas você me poupou a vida. Sabe a história do vão-se os anéis e ficam os dedos? Tem um ditado que diz que o sábio não reclama por aquilo que não tem. Ele dá glória a Deus pelo que já conquistou. Dá glória a Deus pelo que você já conquistou. Louva a Deus pelo que está aqui na tua mão. O que você não tem, você não perdeu, você nunca tem, ninguém perde o que não tem. Você não perdeu nada, se você não tem, você não perdeu. Valoriza, glorifica a Deus pelo que você tem, valoriza as pessoas que foram importantes para esse seu processo de caminhada, não degraus que você os fez de degrau, eles que se fizeram de degrau para a sua subida. Tem gente que se faz de degrau, um pai, né, Amir? Um amigo, a esposa, o esposo não tem, um irmão, empresta dinheiro, ajuda, socorre, faz, claro que tem. Nós não podemos fazer eles de degraus. Mas há pessoas que se fazem degraus na nossa vida. E nós devemos nos fazer degrau na vida de alguém. Davi era rei, irmão. A maior potência daquele tempo era Israel. Ele reinava absoluto, rei. Era só ele e ele, mais ninguém. Mas ele tinha brio. E ele sabia que a gente também veio nesse mundo para servir alguém. Para compartilhar, para dividir. No melhor sentido da palavra. Enfim, a tal da empatia. Antes de Cristo, tinha alguém já praticando a empatia. E nós? Estamos praticando a empatia? Eu vou me lembrar das 99 vezes que o Amir me atendeu? Ou vou me lembrar da vez que ele não me atendeu? Para ele, não vai mudar absolutamente nada. Porque ele fez as 99 que deu e não fez uma que não deu. Mas para mim vai. Porque eu vou cultivar no meu coração um espírito de ingratidão. De maneira que se fosse ao contrário, ele não me atendeu 99 e me atendeu uma, eu falei, graças a Deus, o Amir nunca me fez nada, mas dessa vez salvou uma alma no inferno. Não é? É de nós, tem que estar em nós. Muda você, aleluia! A maneira que você está vendo o mundo à sua volta, muda você. Senão você vai morrer de angústia. Vai morrer igual Acabe ficou quando Nabote não quis vender a vinha. Lembra da história? Acabe era rei e Nabote tinha uma vinhazinha colada assim, uma lavourinha, uma chácarazinha, do lado do palácio.
Ele era rei de tudo, mas ele queria o que não podia. E fez birra e não comeu pão e deitou na cama, até com aquela tentação daquela macumbeira, daquela Jezabel, fez matar Nabote para ele ficar com a vinha dele. Ó. Às vezes a gente se suja por tão pouco, não só materialmente, espiritualmente. Não tenham a mim como nenhum exemplo. Contei aos irmãos, vou contar de novo. Trabalhava no ano passado, contei. Trabalhava numa empresa que distribuía os panetones da Balduco e da Visconde. Então a Balduco fazia o panetone sem acabamento, só assado, mandava para a Visconde, eles põem aqueles recheios, aquelas coisas boas, e põem aqueles laços bonitos e vendiam. O negócio é caro, custa um olho. R$100 um panetone, quase caro igual os da Lindt. O homem veio descarregar lá no CD e na nota veio um pallet sobrando. Tipo, tinha não sei quantos pallets cabem na carreta, acho que é 14. E veio só 13 na nota. Então sobrou um pallet. Que eu não sei quantos panetone vinha, mas era um dinheirão, rapaz. Era tipo uns 6, 7 mil reais de panetone. Que vendia assim, ó. O carreteiro falou, ó, eu dou metade e levo, nem descarrego e aí eu resolvo daqui para lá. E eu estava de conferente no dia, eu trabalhava à noite, das 10 às 6 da manhã, para ganhar R$989. E o meu amigo estava junto, falei, Rodrigão, tipo, ele vai dar 4 mil, 2 mil para cada um, duro igual um coco, irmão. Ele falou, ninguém sabe, ninguém vai ver. Ele falou, como? Eu falei, foi instintivo, irmão. Não é porque eu sou crente, é criação, que eu tenho uma mãe e não uma mãe. Eu disse, como ninguém sabe? Eu sei. Eu sei. Mas nem com a polícia. 2 mil? Você nem por 200? Não. Ah, essa é crente. Não, eu falei, não é porque eu sou crente, não, é que eu tenho uma mãe mesmo. Eu mamei na minha mãe. E estou aqui dando glória a Deus. Se roubaram no outro turno, o fato é que o trem não estava lá. E como eu não tinha como provar nada, também não falei nada, não é problema meu. O meu turno eu entreguei direitinho, estou aqui dando glória a Deus, no final do mês recebi 989, fiquei feliz, e para minha alegria, ainda no outro mês recebi aviso prévio ainda. Mas estou em paz, deito e durmo, ronco, Carmandani, só nas cotoveladas aqui, ó. Em paz, graças a Deus. Irmão, para encerrar a palavra, a consciência vale por 1000 testemunhas. O povo de Deus está precisando de unção, o povo de Deus está precisando do reteté, pular, bater, mas está precisando pensar um pouco. Refletir um pouco. É igual a história das vacinas. Ai, mas só 9 milhões, só 8 milhões foi vacinado. Glória a Deus, ainda bem, não tinha nada. Podia ser mais rápido? Podia. Podia ter 3 vacinas para cada pessoa? Podia. Eu também podia ter nascido rico que nem o irmão N, mas não nasci. E ele não nasceu rico, não. Ficou depois que Deus abençoou eles. Mas comigo não aconteceu. Então o que eu vou fazer? Reclamar pelo que eu não tenho? Eu vou dizer, glória a Deus, tá bom, Senhor. Não é que nem o Lourenço e Lorival, não falta franguinho na panela. Glória a Deus, glória a Deus. E se puder crescer, irmãos, se puder crescer, eu quero. Se Deus abençoar, eu quero. Quero ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os meus filhos. Então a gente vai cultivando em nós um sentimento de frustração, de abatimento, de tristeza, de insucesso, de fracasso, de incapacidade, e você vai atraindo aquele monte de tranqueira para cima de você. Faz isso não. Deus vai mandar te buscar em Lodebar. Do dia para a noite, Deus muda a tua história. É só você estar na posição, no gatilho, no caminho de Deus como o cego de Jericó. Ele estava à beira do caminho porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Te coloca no caminho, igual Mardoqueu, sentou na escadaria, porque todo mundo que passava dizia, quem que é esse que está sentado na escadaria? Mardoqueu, está esperando o rei fazer justiça. Igual a mulher que incomodava o juiz Inico, faz justiça na minha causa. A Miriam, ele dizia, não. Quando era no outro dia, ela voltava, faz justiça na minha causa, não. Faz justiça na minha causa, não. Faz justiça na minha causa. Ele disse, eu tenho feito muita injustiça. Mas por causa da tua insistência, eu vou fazer justiça na tua causa. Batei e abrir-se-vos-á. Se você não fala, ninguém tem como saber. Deus não é obrigado a adivinhar a sua vida. Fala com o Senhor. Expõe os teus projetos. E quando você exterioriza, quando você verbaliza, quando você fala sobre os teus projetos, você se compromete com eles. Você é o maior interessado no teu sucesso. Não é para eu ver, não é para a Mir ver, não é para tua mãe. Meu pai ainda vai ver onde eu vou chegar. Quem é meu pai? Eu quero ver onde eu vou chegar.
e levar meu pai junto se puder, abençoar ele. Pensa nisso e fica preparado, porque assim como foi com Mefibosete, o que é teu não fica na mão de ninguém, é teu. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Amado Deus, Criador nosso e dos céus e da terra, voltamos aos teus pés em oração, para agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pelos anúncios, pela oração e pelo conselho da tua santa palavra. Queremos crer que tu tens recebido no céu a nossa adoração e que de lá nos responderá com a tua glória, com a tua graça e com a tua misericórdia. Não nos despeça, mas nos acompanha, Senhor, nos nossos dias, para que estejamos sempre firmados na tua palavra, para que estejamos sempre guardados por ti, tendo nosso coração voltado para Deus, voltado para as coisas de Deus. Nós temos certeza que dias melhores virão, mas que nós jamais nos esqueceremos, principalmente de Deus e das pessoas que foram importantes para o nosso crescimento e para a nossa vitória também. Pedimos as tuas bênçãos, muito mais nesse momento agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. É tanto hino que a gente nem sabe, né? Vamos nos despedir com o cântico 129, 129.
Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e o amor do Senhor Jesus estejam dentro dos nossos corações. Amém.